O que significa a palavra santidade? O que é viver em santidade? E é possível viver dessa forma? Hoje nós vamos falar sobre isso. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Eu já quero começar te passando um conceito, vamos dizer assim. Nós, seres humanos, somos feitos de 3 partes. Temos o nosso corpo, que é essa carne aqui, né? Que a gente vê. Esse aqui é o corpo. Aqui por acaso se chama cabeça. Temos o nosso corpo, temos o nosso espírito e temos a nossa alma. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, a palavra de Deus nos revela que o nosso espírito, que estava morto, hoje vive, né? Então, ele revive o nosso espírito, né? E é através do nosso espírito que nós caminhamos com Jesus, que nós nos conectamos com Ele, né? Vamos dizer assim, que Deus é espírito, nós somos espírito e dessa forma nos conectamos com Ele. E então o nosso espírito, ele é salvo rapidamente, né? Ele tá pronto rapidamente. Só que veja bem, você conviveu, né? Convive, enfim, há muitos anos seguindo um padrão de comportamento. Então a sua alma, o que significa a alma? Refere-se a seus pensamentos, as suas emoções, as suas vontades. Então, são muitos anos seguindo uma forma de pensar, né? Não estou dizendo que está certo ou está errado a sua forma de pensar, porque foi o jeito que você aprendeu durante a sua vida. Mas o convite que Deus nos faz é para que a gente renove a nossa alma, renove os nossos pensamentos. E o que isso tem a ver com santidade, né? A gente parece que eu comecei falando de um assunto, agora eu já tô falando de outro. Mas calma, fica aqui comigo que você vai entender. Então, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, fala o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ai, gente, isso é triste, né? Você parar pra pensar, poxa vida, o desejo, o anseio que a nossa alma, que a gente tem, né? De ver Deus, né? De ver Jesus. Enfim, e aqui a Bíblia tá falando, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, assim, Deus é um Deus justo, né? Vocês acham que ele colocaria um requisito, né? Pra gente vê-lo ou não vê-lo, né? Que a gente não pudesse alcançar? É claro que não, gente. Deus é justo. Se ele colocou aqui na palavra dele, ele sabe que a gente consegue alcançar. Em outra passagem, ele fala o seguinte: sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. E os separei dos outros povos para serem meus. Então, quando a gente fala de santidade, a gente está falando de pertencer ao Senhor. A gente está falando de ser um grupo separado, um grupo exclusivo de Deus. E isso, gente, acontece, como é que eu posso dizer? Através de um processo. Por quê? Se Deus está falando para que nós sejamos santos, assim como Ele é santo, Ele está falando do caráter dele, né? Deus é perfeito, Jesus é perfeito, o caráter dele é perfeito. Só que a gente, para alcançar esse caráter de Deus, a gente tem que passar por um processo de santificação. Esse processo de santificação, ele é muito interessante, porque ele é feito dia a dia. Não é assim, do dia para a noite, agora eu tenho minha mente completamente diferente, os meus pensamentos eles são totalmente puros, o meu coração é totalmente puro, eu não tenho mais sentimentos ruins, eu não tenho mais emoções que me atrapalham. Não, gente, não é sobre isso. João Batista, né, que foi o precursor de Jesus, quando ele veio ao mundo, ele falou o seguinte: eu vim para que vocês se arrependam, porque o reino de Deus está próximo, né? Então, o que significa a palavra arrependimento? No grego significa metanoia. A metanoia é essa mudança de mentalidade, é a mudança de postura. Gente, nós somos representantes de Cristo aqui na Terra, certo? Não existe mais essa coisa de, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não, gente, tem que falar bem de você. Tem que falar bem porque você está representando Cristo. Então, se estão falando mal de você, talvez você não esteja representando Cristo também, tá? Em relação ao teu caráter, por exemplo. Coisa que você tem que vigiar, orar para Deus, enfim. Porque as pessoas, elas vão ver Cristo através da sua vida. E aí eu te pergunto, você está afastando ou aproximando as pessoas de Cristo, né? Isso é um ponto bem importante. Então, ele fala assim pra gente, né? Então, sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Nós temos que ter esse processo de santificação. A metanoia é para você
renovar a sua mente, a mudança de comportamento. Tem coisas, gente, que não cabem mais pra gente. Tem coisas que não cabem. Olha que lindo, né? O capítulo de Romanos, né? 2, versos 12. Ele fala o seguinte: deixe que Deus renove a vossa mente para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. Então, se você permitir, se você for até a palavra, Deus vai renovar a sua mente dia a dia. Se você mentia, a mentira não cabe mais na sua vida. Se você adulterava, o adultério não cabe mais na sua vida. Se você usava aquele jeitinho brasileiro, gente, o jeitinho brasileiro é uma palavra, é uma brincadeira, né, para falar sobre desonestidade, não é verdade? Então a gente tem que também dar nome certo para as palavras, né, para os nossos comportamentos. Às vezes, né, a gente é desonesto, às vezes a gente quer enganar outras pessoas, às vezes a gente, enfim, quer passar os nossos interesses acima do interesse de outras pessoas. Então, isso não cabe mais para nós. E esse é o processo de santificação. Quando a gente fala em pecado, o que significa? A palavra pecado significa errar o alvo. Então, qual que é o alvo, gente? O alvo é Cristo, certo? O alvo é Cristo, é o caráter de Cristo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, todas as motivações do nosso coração, todos os nossos pensamentos que vão, nem que sejam um pouquinho fora de alcançar essa meta, né, esse objetivo, esse alvo de ter o caráter de Cristo, é pecado, gente. Então, assim, pode ser um pensamento, pode ser um sentimento, porque se você parar para pensar, tudo começa na sua mente, tudo começa no teu pensamento. É por isso que a palavra fala, vigie e ore, porque quando você vigia, você começa a prestar atenção no que você está pensando, nas coisas que estão acontecendo ao teu redor, nas mesas que você está sentando, nos pecados que você está praticando, às vezes sem nem perceber, né? Foi tão engraçado, ontem uma amiga veio aqui em casa e ela falou assim, Deus tem me mostrado pensamentos que eu nunca me toquei que eu tinha, né? Então são pensamentos que são pecado, então eu já peço perdão e tá tudo certo. Mas o que Deus revelou a ela foi tão interessante porque ele falou assim, quanto mais você acessa a luz, mais eu trago luz para suas trevas. Que, gente, às vezes é um pensamento, você julgou o irmão. Não dá pra gente ficar julgando o irmão. A gente pode julgar o irmão à luz da palavra, né? No sentido assim, se ele tá de acordo com o caráter de Cristo ou não. Mas, poxa, você sair decretando sentenças e julgamentos em cima das pessoas, não é isso que Deus espera de nós. E às vezes você não adultera, você não mata, você não rouba, mas a tua língua, meu Deus, já matou metade da população. Teu pensamento aqui, Jesus amado, se vier à tona o que você pensa, lascou. Na verdade, então Deus ele está nos convidando para esse processo de santificação. Ele entende as nossas dificuldades, ele entende os nossos medos, ele entende as nossas limitações, mas é por isso que o Espírito Santo está conosco dentro do nosso coração, para que ele nos capacite a viver em santidade. Gente, se você acha que, assim, você pode olhar a Bíblia de duas formas, né? Ou como um livro cheio de regras e proibições, ou como um livro cheio de proteção e cuidado de Deus. Se você acha que seguir a Bíblia é difícil, né, que dá trabalho, enfim, seguir os mandamentos de Deus é muito desafiador, experimenta viver em pecado. Isso sim é difícil, isso sim dá trabalho. O peso que tem na tua alma, o distanciamento que você sente de Deus, isso sim, gente, é desesperador. Amém? Então, meu convite hoje a você é que você busque esse processo de santificação, principalmente de duas formas. Lendo a palavra, porque se você tem que ter o caráter igual ao de Deus, como que você vai saber como é o caráter dele se você não conhece, se você não o conhece? Através da palavra, ele nos mostra o seu caráter. Leia a palavra, tenha uma vida de intimidade com ele, e ele vai transformar o seu coração. Amém? Vamos fazer uma oração. Paizinho amado, quero te pedir, Senhor, para que o Senhor nos ajude a viver em santificação, Pai, em santidade, Pai. Santifica o nosso coração, Pai. Traz à luz tudo que está nas trevas, aquele pecado mais oculto, aquele sentimento que a gente tenta esconder às vezes da gente mesmo, Pai. Traz à tona, Senhor, para que o Senhor traga cura, Pai. Para que a gente se arrependa, para que a gente mude a mentalidade. Senhor, tenha misericórdia da nossa alma, Senhor. Nos traga a clareza da sua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Quero te pedir para que você faça um comentário aqui embaixo, se você chegou até o final desse vídeo, e fala o seguinte: sem santidade eu não verei o Senhor. Minha gente, bora ser santo então, né? Pra gente poder usufruir dessa glória, desse amor infinito que Ele tem pra nossa vida. Deus te abençoe.